ressonância harmônica de professor Hélio Couto. Espero que esse vídeo chegue nas pessoas que precisam receber esse vídeo, que chegue nas pessoas certas. 2017, 2018 foi nessa época que o professor Hélio Couto apareceu na minha vida. Através de conversas com o meu amigo. Eu tinha um amigo que ele era muito inteligente, muito sábio, ele tinha muito conhecimento. Então, todas as conversas que tínhamos, ele sempre me falava: Catiane, isso é crença limitante, Catiane, isso é física quântica. Mas ele não me explicava o que era dita física quântica, não me explicava o que era tal da crença limitante. E eu ficava com isso na cabeça e ficava até um pouco irritada com ele quando ele me falava sobre crença limitante, sobre física quântica. E eu também não buscava entender, mas aquilo foi entrando. Toda vez que ele falava, eu ficava, o que isso quer dizer? E quando eu perguntei para ele o que eram as crenças limitantes, ele me falou para pesquisar, para ir buscar, ir atrás de saber o que era. Então, eu fui descobrir o que era tal da física quântica, o que era tal das crenças limitantes. Pesquisando, cheguei no dia do professor Hélio Couto. Na época, era até uma página do Facebook. E comecei a participar, pedi para participar dessa página do Facebook, onde pessoas que estavam fazendo a ressonância harmônica faziam parte desse grupo, e comecei a assistir os vídeos dele, entrei no site dele, comecei a fazer o caminho das palestras, e quando eu ouvi ele falar sobre a dita física quântica, o que era crenças limitantes, aquilo me fascinou, de um jeito que o meu corpo vibrava, o meu coração expandia muito. Então, eu mergulhei nesse assunto, eu mergulhei nesses vídeos dele, nas aulas dele, nas palestras, e consumi muito, até que fiz a minha primeira ressonância, fiz o pedido da minha primeira ressonância sem custo, que tem duas opções: a opção de você pagar e a opção que você faz o pedido sem nenhum custo, porque na época eu estava numa situação bem precária, então a opção que foi, a melhor opção foi pedir, né, de forma gratuita. Eu passava dia e noite estudando, lendo. Eu comecei a ler livros, comecei a assistir vídeos, comecei a conhecer outras pessoas da física quântica que falavam sobre lei da atração, que falavam sobre crença limitante. Então eu mergulhei, fui a fundo, pesquisar mais, saber mais, estudar mais sobre isso. E foi aí que a minha vida começou a mudar, foi aí que eu comecei a manifestar muitas coisas. Eu já era uma manifestadora e nem sabia como eu fazia isso, só sabia que, né, as coisas aconteciam. Então, ficou muito mais claro para mim, a partir disso, como manifestar. Eu comecei a utilizar as técnicas que eu aprendi, comecei a usar os conhecimentos que eu aprendi nesse período. E aí, então, em outro vídeo, em outro momento, eu conto o que aconteceu a partir disso. E até hoje eu sou muito grata a esse meu amigo por ele ter, né, trazido ali a informação. Então, a minha primeira ressonância foi nesse período 2017 e 2018. Depois eu parei, não fiz mais pedidos da ressonância. No início de 2024, eu iniciei novamente os estudos do professor Hélio Couto. Foi bem num período em que eu estava buscando uma grande mudança na minha vida, onde eu estava numa decisão bem interessante a ser tomada. E foi através de um vídeo da Débora Bica em que eu retornei a fazer os estudos do professor Hélio Couto, onde eu emergi novamente no caminho das palestras e fiz o pedido da segunda ressonância, e acesso, né, a conhecimentos, a coisas que seriam importantes para mim. Segunda onda, eu passei por uma catarse bem, bem profunda. E interessante que, quando eu fui fazer o pedido, eu pensava assim: não vai acontecer catarse, vai ser tudo tranquilo, vai ser de boa, porque eu já me trabalho, já trabalho minhas crenças, já faço limpeza, já tenho muita consciência, já tenho muito conhecimento. Então vai ser ok, vai ser tranquilo, vai ser de boa. O quê? Quando chegou a dita onda, caramba, foi assim, ó, de arrepiar, foi de tremer as pernas. Então, em outro momento eu posso até compartilhar algumas coisas sobre essa segunda onda. Primeira onda eu nem lembro exatamente como foi, porque já tem muito tempo. Sei que eu não segui os 90 dias, eu não fiz uso, na primeira onda eu não fiz uso dos 90 dias, porque eu tinha muita resistência. Então, eu acabei não fazendo uso dos 90 dias, mas acredito que ela funcionou da mesma forma, porque o que aconteceu nesse período até hoje, assim, foi incrível. Quando eu olho para trás e vejo as mudanças que eu tive, os saltos que eu dei, então, assim, acredito que só de você acessar, né, os conhecimentos, os estudos, você estudar, você estar aberto, você já tem uma grande transformação. E quando você faz uso da ferramenta, então, você expande ainda mais.
Só que nesse período em que eu não pedi mais nenhuma onda, me vinha várias vezes sobre a ressonância. E aí eu pensava, nossa, será que é para voltar a fazer? Será que eu preciso retornar a fazer porque eu não deveria ter parado? Até que ontem começou assim uma chuva de informação sobre a ressonância, sobre esses conteúdos. E foi muito forte, até que eu pensei, vou dar uma olhadinha nos pedidos, né, que eu fiz para ver, para lembrar o que eu pedi na minha última onda. E foi aí que eu tive aquela virada, caramba, o que eu vivi nesses últimos meses é por conta dos meus pedidos, são os meus pedidos sendo atendidos, né, os meus pedidos reverberando, são as limpezas que eu ainda estou fazendo, porque eu fui corajosa, eu pedi muita limpeza, eu pedi muitas coisas para serem limpas na segunda e na terceira onda. Ainda não olhei os pedidos da segunda onda, olhei só da última, então eu vou hoje pegar e dar uma olhadinha para relembrar quais foram os meus pedidos. Alguns eu até lembro, mas acredito que tenha sido assim bem forte, porque eu fui corajosa e quis pedir muita limpeza, porque eu acho necessário. Sem limpeza, sem limpar os traumas, sem limpar o que está no subconsciente, não existe resultado. E mesmo assim, ainda percebo que algumas coisas eu estou em resistência, ainda estou segurando. E quanto mais consciência a gente tem, quanto mais presença em presença a gente está, mais a gente consegue perceber o caminho que a gente está escolhendo e o caminho que a gente vai escolher a partir disso.